beleza? Lisandro aqui para mais uma aula e agora falando sobre a janela Effects, que é essa janela aqui aonde ficam todos os efeitos de áudio e de vídeo e de transição que a gente pode usar no Premiere. Primeiramente, onde fica essa janela? Se vocês estiverem no mesmo workspace que eu, vai ser fácil encontrar. Se não, vocês vêm aqui na janela Windows e está aqui Effects, ou com o atalho Shift mais 7. E se ela não aparecer no bloco onde você quiser, você pode clicar, segurar e arrastar e colocar aonde você quiser. Eu vou deixar ela no mesmo lugar onde ela já estava. Beleza? Como eu falei, todo clipe tem seus efeitos nativos e os efeitos que podem ser adicionados. Os efeitos nativos a gente viu numa aula passada, que sempre vão estar aqui na janela Effect Controls, e aqui na janela Effects tem muitos e muitos efeitos que podem ser adicionados e todos eles serão controlados aqui na janela Effect Controls. Então, vou dar um exemplo aqui para começar com o vídeo da gaivota. Quando eu clico no vídeo da gaivota, a gente vê os parâmetros aqui na janela Effect Controls. Aqui na janela Effects, a gente tem 4 grupos de efeito. Efeitos de áudio, transições de áudio, efeitos de vídeo e transições de vídeo. São muitas opções, tem opções mais radicais, tem opções mais legais, mais suaves. Aí você precisa de dar uma explorada aqui, porque realmente é muita coisa e tem muita coisa que você não vai usar. A grande maioria você não vai usar, mas tem alguns que são muito interessantes. A gente vai comentar alguns principais aqui. Primeiro eu vou te mostrar 3 exemplos de efeitos de vídeo. Aqui em Video Effects, você vem aqui em Blur e Sharpen, tem o efeito Gaussian Blur, que é um efeito de desfoque. Eu vou aplicar esse efeito ali na gaivota e para isso eu vou clicar, segurar e arrastar para cima do clipe. Pronto, já foi. Não estou vendo nada, certo? Porque ainda preciso de configurar. Quando eu volto aqui na janela Effect Controls, agora eu vou perceber que além dos efeitos nativos que já existiam aqui, apareceu mais um item que é o Gaussian Blur, que é exatamente o efeito que eu acabei de adicionar. Aqui ele está com 0 e por isso que não está aparecendo nada. Se eu começar a arrastar aqui, eu vou ver o efeito sendo aplicado ali. Esse efeito ele desfoca a imagem e a gente usa isso para fazer algumas transições e fica bem interessante. Eu ainda tenho a opção aqui da dimensão que eu quero desfocar. Aqui eu estou desfocando nas 2 dimensões. Se eu colocar horizontal, vai ser um desfoque horizontal e vertical, mesma coisa. Isso aqui é uma coisa mais avançada, a gente não precisa realmente muito de usar isso, mas eu vou dar uma rápida explicação sobre o que é isso aqui, que aparece em vários efeitos que a gente pode adicionar. Vou usar para isso o vídeo do gatinho, que ele tem mais informações de cores aqui, a gente vai conseguir enxergar melhor. Vou trazer novamente esse efeito de desfoque para o gatinho, vou voltar aqui no Effect Controls, vou dar uma desfocada aqui, uma leve desfocada no gatinho. Essas 3 ferramentas aqui criam uma máscara para delimitar o efeito dentro dessa máscara. Pode ser uma elipse, um quadrado ou um desenho à mão livre. Vou usar primeiro essa elipse. Quando eu clico, aparece uma elipse no meio da imagem do gatinho e só dentro dela é que está desfocado. Eu agora, com a ferramenta de Selection Tool, eu posso mover, mexer no tamanho dessa elipse. Posso também mexer nas bordas da elipse através daqui, para ela ficar com um gradiente de desfoque aqui. E quando eu tiro, você percebe que só ficou desfocado numa região da imagem, beleza? Foi criada uma máscara aqui, eu posso alterar esses parâmetros aqui dentro também. Vou retirar essa máscara, vou apagar e vou usar essa daqui só para você entender. Ó, o gatinho está totalmente desfocado. Quando eu começo a fazer um desenho, eu posso fazer um desenho na forma como eu quiser. Às vezes, por exemplo, eu posso desfocar só o olho, ou só o nariz, ou só um objeto dentro de uma determinada cena. Quando eu clico aqui, eu fecho o meu desenho e o desfoque ficou só naquela área. Beleza? É isso. Também vou deletar essa máscara e vamos para outro exemplo. Vou tirar esse efeito do Gaussian Blur. Lembrando que nesse curso, para animações gráficas, nós vamos usar pouquíssimo vídeo, nós vamos usar mais imagens em desenho, mas ainda vamos chegar nessa etapa quando a gente falar de Photoshop, quando a gente falar de titles, caracteres, isso vai ficar mais frequente nas aulas.
Esse efeito que eu vou mostrar agora, a gente vai usar muito, mas não em vídeo. É o efeito de crop. Vou digitar aqui na busca crop, apareceu aqui, vou clicar, segurar e arrastar aqui para o gatinho. Vou vir aqui na janela Effect Controls, aqui apareceu essa abinha aqui de crop, e a melhor forma de configurar o crop é clicando na palavra crop, que aí aparece aqui os controles manuais aqui do crop. É só eu arrastar e eu vou cortando a imagem do jeito que eu quiser. Beleza? Se eu agora, junto com o crop, eu clicar aqui no Motion, aqui por exemplo, ó, cliquei na palavra Motion, eu posso mexer nisso aqui e mexer só a carinha do gatinho para onde eu quiser. É assim que funciona, por exemplo, quando eu quero pegar só o rostinho de uma pessoa e colocar num cantinho de vídeo. Eu dou um crop e coloco a pessoa no cantinho do vídeo. Se eu vier aqui, ainda mexendo na aba Motion, eu estou diminuindo com o crop. Eu estou somando efeitos, beleza? Esse é o crop, a gente usa bastante também. Vou clicar aqui nessa curvinha para resetar o Motion e também para resetar o crop. Aliás, eu vou deletar o crop daqui. Vou mostrar mais um último efeito de vídeo. Esse aí é um efeito muito interessante, principalmente usado para vídeo, o que não é muito o nosso caso, mas é um efeito tão importante aqui para o tratamento de imagens em vídeo que ele tem uma janela só para ele. Primeiro vamos encontrar esse efeito aqui, que se chama Lumetri Color. Dentro de Color Correction está aqui o efeito Lumetri Color. Eu posso clicar, segurar e arrastar para cá. Mas esse efeito ele já tem uma forma diferente de ser aplicado. Quando eu clico aqui em Window, tem uma janela Lumetri Color. Então aparece aqui a aba de controle desse efeito. Vou aumentar aqui um pouquinho a janela para enxergar melhor esse gatinho. Vou abrir aqui a janela Effect Controls. Eu estou com um gato selecionado aqui embaixo. Quando eu estou com um clipe selecionado e mexo em qualquer configuração da janela Lumetri Color, automaticamente esse filtro é adicionado no clipe. Então, por exemplo, ó, vou mexer na temperatura de cor, puxei para o laranja, olha aqui na janela Effect Controls do gato, já apareceu aqui o filtro Lumetri Color, sem eu precisar de puxar ele da janela Effect, certo? A gente percebe que ele tem muitas configurações, ó. A gente nem precisa usar todas, isso vai muito do gosto pessoal. É por isso que ele tem ali uma janela para poder controlar ele melhor. Aqui eu tenho correções básicas, vou diminuir isso aqui. Aqui eu posso tirar para não enxergar. Aqui eu tenho configurações criativas com o nome de vários filtros interessantes aqui. Vou tirar também. Curvas são efeitos um pouco mais complexos de mexer. Eu gosto muito de usar esse aqui, que a gente mexe nas baixas luzes, nos meios tons e nas altas luzes. Aqui a gente vê Shadow, Midtones e Highlights. Significa que aqui eu mexo nas áreas mais escuras, nas áreas médias e nas áreas mais claras. Por exemplo, aqui na área mais clara, se eu puxar essa cruzinha para o azul, o que vai acontecer? A parte mais clara, que é o focinho do gato, as partes brancas, vai azular um pouquinho. Tá vendo? Vou tirar aqui o xizinho para a gente ver a diferença. Ó. E aqui na Shadow, se eu puxo a cruzinha para o vermelho, por exemplo, as partes mais escuras vai puxar para o vermelho. Tá vendo? Eu gosto muito de mexer nessa parte aqui. Vou tirar. E é isso. Nós não precisaremos usar esse filtro. Como eu disse, o objetivo desse curso é animação gráfica e esse filtro, Lumetri Color, ele é voltado para tratamento de imagens em vídeo. Mas se você for fazer uma apresentação, uma participação na sua apresentação gráfica, aí sim você pode melhorar a sua imagem com esse filtro, beleza? Vou fechar essa aba do Lumetri Color aqui em Close Panel e vou deletar esse filtro aqui no Effect Controls, beleza? E agora eu vou falar sobre uma transição de vídeo, com certeza é a mais usada, que é a Cross Dissolve. E aí a gente já vê aqui essa marquinha azul e a gente volta naquele assunto que a gente falou no vídeo sobre preferências. Vou voltar aqui só para lembrar esse assunto. Aqui em preferências, aqui em timeline, eu já tenho até um atalho que eu mesmo configurei. Quando eu clico aqui, aparece aqui o tempo padrão de transição de vídeo e o tempo padrão de transição de áudio, que eu configurei como 20 frames para cada um.
Eu configurei um atalho para essa função porque isso aqui é uma coisa que a gente precisa de mudar mesmo, dependendo do que a gente estiver fazendo. Na verdade, é a configuração aqui das preferências que a gente mais muda, com mais frequência, beleza? Voltando aqui, a transição contornada de azul é a transição padrão. Se eu clicar em outra transição com o botão direito e clicar em selecionar como transição padrão, essa vai ficar sendo a transição padrão agora com azul. Eu não vou fazer isso porque a Cross Dissolve realmente é a mais usada. A Cross Dissolve é a famosa fusão, todo mundo chama de fusão. Transições, elas sempre são aplicadas entre um vídeo e outro vídeo, ou entre um vídeo e um desenho, ou entre um vídeo e um nada, que é o preto para fazer um fade, mas sempre entre duas coisas, como o próprio nome diz, para fazer uma transição. Então assim, para aplicar essa transição, então eu não aplico diretamente no clipe, e sim entre os dois clipes ou entre um clipe e uma cor ou um vazio como esse. Eu posso aplicar da mesma forma que eu fiz com o efeito, que é clicando, segurando e arrastando aqui entre o gatinho e a gaivota, certo? Aqui está a nossa transição de 20 frames. Vou dar um Ctrl Z porque a gente não usa esse efeito arrastando com o mouse, porque a gente tem que usar muito. Então, existe um atalho que é o Ctrl D. Para usar o Ctrl D, basta eu colocar a agulha entre os cortes, e aí a gente vem naquele atalho que a gente já falou, flechinha para cima e para baixo para navegar entre os cortes. Quando eu parar aqui no corte entre essas duas imagens, eu dou o atalho Ctrl D. Aplicou ali a fusão, certo? E a fusão faz essa transição suave entre uma imagem e outra. Se eu clicar duas vezes aqui, vai abrir essa janelinha para eu configurar a duração da transição. Aparece aqui 20 frames porque eu configurei assim lá no tempo padrão, que sempre vai ser aplicado assim, mas eu posso mudar. Vou colocar, por exemplo, 3 segundos. Enter. Agora veja que está uma transição muito mais lenta entre o gato e a gaivota. Parece até que o gato está querendo pegar essa gaivota. Vou apagar essa transição. Vou explicar uma outra coisa. Para o Ctrl D funcionar, não basta estar com a agulha entre os dois clipes. Eu tenho também que estar com o clipe selecionado, marcado aqui de azul. Se ele não tiver selecionado, eu posso dar Ctrl Z que ele não vai funcionar. Eu tenho que estar com isso aqui marcado, beleza? Outra coisa, mesmo se isso estiver marcado ou não estiver marcado, se um clipe tiver selecionado, vou chegar para cá para entender melhor. Quando um clipe estiver selecionado, mesmo que a agulha não esteja nele, mesmo que aqui não esteja selecionado, se eu aplicar Ctrl D, vai ser aplicado uma fusão aqui e uma fusão aqui. Nesse caso, essa fusão é chamada de fade, que é uma transição para o nada, para o vazio, que é o preto da imagem, para a imagem, que no caso é a gaivota, certo? Se eu aumentar isso aqui, eu vou fazer um fade muito mais lento. Vou colocar aqui 2 segundos de fade in, que é o nome do fade de entrada, e 2 segundos para o fade out, que é o fade de saída. Veja que vai ficar bem mais suave, tanto a entrada quanto a saída, beleza? Vou apagar essas transições. Vou aqui na janela Project, aqui em Desenhos, pegar esse gradiente, colocar aqui do lado da gaivota, vou juntar os dois, vou marcar aqui, Ctrl D, vou clicar 2 vezes aqui, 2 segundos. Veja que essa transição também pode ser feita por um desenho. Eu dei esse exemplo de uma transição entre 2 vídeos, mas particularmente eu não gosto muito desse tipo de transição. Vou aplicar novamente a transição. Não acho que fica legal, principalmente entre 2 vídeos. Eu uso muito o efeito de transição para fazer fades, que é esse tipo de entrada e saída. Vou fazer aqui no gatinho também, ó. Que fica elegante para introduzir ou fechar um vídeo, certo? A gente usa também com figuras ou com palavras. Vou colocar, por exemplo, aqui em cima da gaivota, esse pin, que a gente já usou em outro momento. Vou diminuir aqui na janela Effect Controls. Vou trazer para cá um pouquinho. E vou selecionar
diminuir e dar um fade in e fade out. Veja, aqui faz muito mais sentido ele aparecer e sumir, certo? Ele não fica aquela confusão de imagens que dá entre um vídeo e outro. E assim a gente usa para fazer com palavras também, enfim, a gente usa muito isso, mas principalmente para fade. Vou dar mais um exemplo de como isso pode ser prático. Vamos supor que eu tenha vários vídeos aqui. Vou aqui na janela Project, vou puxar aqui, ó, vídeo da mulher cozinhando, vídeo do gato correndo já está ali, vídeo do cara tocando violão. Vamos supor que eu queira dar fusão em todas essas imagens aqui. Eu simplesmente vou deixar selecionado aqui no canto, vou navegar com a flechinha para baixo do mouse e vou dando Ctrl D. Ctrl D, flechinha, Ctrl D. Certo? É muito mais prático do que eu ficar arrastando a imagem para cá. E agora todas as imagens já têm o seu fade de entrada e de saída. Beleza? Esse é o crossfade. Agora vamos falar sobre um efeito de áudio. Vou apagar essas três imagens aqui. Vou crescer um pouco mais esse gato. Ele tem um áudio aqui embaixo. Beleza? Aqui na janela Effects, eu vou vir aqui em Audio Effects. Eu vou mostrar esse efeito aqui de equalização de 10 bandas. Na verdade tem até 30 bandas, mas eu acho muito. Esse é um filtro de áudio bastante interessante para eu regular graves, médios e agudos. Esse efeito ele tem a sua própria janela de configuração. Então quando eu clico aqui em Edit, para quem entende de áudio vai entender isso facilmente. Aqui são as frequências graves, as frequências agudas e as frequências médias. Então quando eu puxo mais para o grave, eu ganho grave no som. Então aqui eu posso ir melhorando o som, caso ele tenha ficado muito abafado, caso ele esteja precisando de um contraste a mais, de um agudo a mais, eu posso dar uma melhorada excelente com esse filtro aqui, certo? Vou eliminar esse filtro. E nós temos também as transições de áudio, crossfade. Nesse caso a gente tem outra transição padrão aqui, também marcada de azul, que a gente configura da mesma forma lá nas preferências, só que essa daqui, ao invés de Ctrl D, é Ctrl Shift D. Então, da mesma forma, se eu vier aqui no final desse áudio e digitar no teclado Ctrl Shift D, vai aparecer aqui uma transição de áudio de 20 frames. Vamos ouvir aqui. 20 frames para áudio é pequeno, então eu vou clicar aqui duas vezes, vou colocar aqui 3 segundos para você perceber melhor essa transição. Beleza? Da mesma forma, eu posso aplicar essa transição aqui no início do áudio, Ctrl Shift D. E essa transição ela é muito usada principalmente para você editar música. Às vezes eu quero pegar um pedacinho de uma música, vou pegar aqui na janela Project mais uma outra música, vou cortar um pedaço, juntar com essa aqui do gato. Se eu der um Ctrl Shift D aqui, estou fazendo de uma forma tosca. É claro que não é assim que edita um som, mas eu posso fazer uma transição entre uma música e outra. Se eu montar isso com o ritmo certinho, dá para fazer uma transição entre uma mesma música que não dá nem para perceber que a gente mudou de música. Às vezes eu tenho uma música de 3 minutos que eu quero transformar ela em 30 segundos para um determinado vídeo. Eu preciso de editar ela parecendo que ela tem começo, meio e fim com 30 segundos. Então eu uso as transições para fazer isso. Beleza? Então essa foi a janela Effect. Aqui tem muitos e muitos efeitos e a gente vai entender melhor esses efeitos a partir do momento que a gente estiver usando ele nas aulas práticas. Mas o mais importante de entender é que aqui ficam todos os efeitos do Premiere e todos eles são controlados aqui na janela Effect Controls. A gente vai trabalhar bastante com essa janela, principalmente no nosso caso, que a gente vai fazer animações gráficas e vamos usar muito os keyframes.
É isso aí, valeu, um abraço, tchau!